Não. Não. Ele vai cair. Eu vou cair. Um pouquinho. Vamos lá, estamos ao vivo agora, galera. Vamos aí, galera. Aqui é dia 29 de maio de 2021. Estamos aqui mais uma vez com o Papo de Atletismo. E hoje, sempre, né, com as estrelas do atletismo. E hoje duas mulheres fantásticas, que elas continuam, como diz o Herculano, não é possível, que é só a gente ficar velho, elas continuam do mesmo jeito. Bom, então aqui nós estamos com a Sandra Parreira. Já falei até com o Parreira. Aí eu pedi para ele sair porque estava escurecendo ali, então eu pedi para ele sair um pouquinho. Aí e aqui a Lenita Marques, lá do Rio também, grande amiga, grande atleta. Tá? Então quero agradecer vocês duas por ter aceitado esse nosso convite e vim aqui contar um pouquinho das suas histórias, né? E do atletismo, do tempo do grande tempo do atletismo nacional, certo? E, então eu quero mais uma vez agradecer vocês e a gente vai aí seguir no papo. Agora eles vão se apresentar aí. Vai lá, Zezé. Boa noite, Lenita, boa noite, Sandra, boa noite, Lu, boa noite, Jarbinhas, boa noite, Ednilson, e a todos que estão aqui no nosso canal. Eu estou muito feliz hoje, né? Estou muito feliz porque duas mulheres, né? Duas mulheres que competimos juntas, né, Sandra e Lenita, e que representam muito bem o atletismo brasileiro, né? Porque cada um na sua modalidade fez o seu melhor e competi com as duas. Lembro agora, em 94, Sandra, quando nós corremos lá no MIT, na abertura do MIT Internacional, né? A gente representando a primeira vez que o Master competia junto com o MIT, no meeting, foi muito legal. E a Lenita, que competiu com a gente na nossa equipe, né, do Master, né, Lenita? E que a gente já viajou várias vezes juntas, né? Tivemos a felicidade de fazer um terceiro lugar no Sul-Americano em 2014, lá na Colômbia, né? Então, eu estou muito feliz, porque hoje nós estamos muito bem representados, porque aqui eu sou meio voz vencida, né? Porque eu sou de mulher e tem 3 homens, né? E de vez em quando a gente fala assim, vamos chamar as mulheres. Tudo bem que às vezes tem muito mais homem do que mulher, né? Mas eu fico muito feliz quando nós temos mulheres aqui para realmente representar muito bem o nosso sexo, que não é fraco, não, é o sexo realmente poderoso. Então, vamos lá, muito obrigado por vocês terem aceito o convite, viu? Estou muito feliz mesmo. Vamos lá, Jarbinhas. Só um pouquinho, Jarbinhas. Já mandei para vocês, a Sandra e a Lenita, e para vocês aqui no papo também, já mandei o link do chat, tá, Sandra? Você pode mandar para os amigos, Lenita pode mandar. Tá no zap de vocês. Tá bom. Boa noite a todos, que satisfação, né? De reencontrá-las. E assim, o tempo passou, mas a fisionomia é igualzinha, né? Como o Luizão falou, não mudou nada. Se mandar uma competição e intercalar vocês nos 15, 16 anos, vocês estão para a par. Ficamos muito felizes de vocês estarem aqui e boa noite a todos aí que estão assistindo o Papo de Atletismo. Boa noite, Luizão, boa noite, Zezé, Herculano, Sandra, Lenita, boa noite a todos, né? E muito satisfeito aí, né? Na verdade, uma honra ter vocês aqui. Como a Zezé mesmo falou, né? Quando coloca os nossos convidados são do sexo feminino aí, deixa o ambiente muito mais agradável aí. Vocês têm toda essa beleza, tem todo um diferencial aí que enriquece nosso papo, tá? Sejam bem-vindas. Luizão? Não, Ednilson, é Luizão agora? Sim. Não, eu estou passando os negócios aqui. Agora as meninas vão se apresentar, né? Elas que vão se apresentar, isso mesmo. Isso. Agora vocês veem quem vai se apresentar primeiro. Eu sou Lenita, eu moro em Cabo Frio, Rio de Janeiro, e era atleta da Gama Filho, e agora sou atleta master. O Denis foi 82, que foi seguidinho. Sim. Pelos dois, grávida dos dois, eu competi ainda. Caramba, legal mesmo. E aí,
Já lembrou? E o legal, né, e o legal disso, né, Sandra, que você falou que você já competia. Lá, eu tô até com uma camisetinha aqui, não sei se você está vendo aqui, ó, Troféu Sim. Brasil lá de BH, 13º que você competiu, e você competiu junto com a filha também, né? Porque a sua filha também competiu lá nessa época, esse troféu que foi em 2014. O veterano dela, né? Pré-veterano. Pré-veterano, né? Ela competiu junto. Verdade. Diga, Jarbins, desculpa, pode falar. Não, para ver se a Lenita lembrou de alguma coisa. Ai, bom, Pode ser uma história pitoresca aí, Lenita. Tá. Eu lembro que essa questão de estar querendo sempre estar junto com a galera, aí quando tinha competição no Ibirapuera, eu pegava carona no ônibus da Gama Filho, né? E ia, porque às vezes estava duro igual o pau, não tinha nem dinheiro para passagem. Aí o pessoal ficava, quer algum dinheiro, Lenita? Ó, eu tô com um casaco extra aqui, você quer emprestado? Cara, a pessoa 10 comigo. E eu ficava sempre na casa do Milton Ritano, né, que a família dele me abraçou assim como filha, muito legal. Ou do Sérgio Gaspar, né, que também a família dele é a minha família. As duas famílias são minhas famílias também, né? E, cara, muito legal. Aí uma vez, deixa eu só contar uma história. Uma vez teve uma competição em São Paulo, não lembro qual foi, e depois para eu ir para a casa do Sérgio, do Milton, era longe. E aí, Nelson falou, você está amanhã de manhã? Vamos, fica lá no hotel com a gente. Estava ele e a irmã. Menina, fui de penetra, fiquei junto com ele e de irmã, me dando bem, né? Nos treinos. E aí fui federada e começou. Bem. Meninos, alguma pergunta? Eu posso continuar. Vocês não vão falar nada, eu vou continuar. Não, pode continuar, porque eu estou arrumando negócio com o Luan aqui. Tinha dado problema de transmissão. Pode continuar, Zezé. Então, fala um pouquinho, Sandra, porque você fez o salto, começou com o salto de altura, né? E depois migrou para o 100, né? Você fez o 100, né? 100 para o 4x4. Entrei direto nos revezamentos. Tá. Então, fala um pouquinho dessa parte quando você começou e que você começou a treinar. Assim, o que você tinha? Porque você falou assim, não consegui mais parar, porque o atletismo é isso, né? Eu falo que o atletismo é DNA. Quem é picado pelo bichinho, não tem jeito, ele pode parar um tempão, que daqui a pouco ele está voltando. Fala um pouquinho dessa época em que você estava numa modalidade, mudou para outra, e como que foi isso? Como foi foi assim, o técnico que viu que você devia mudar, como é que foi? Na verdade, foi uma necessidade da equipe. Santo André, naquela época, hoje a gente não tem uma equipe aqui representando a cidade, né? Mas naquela época eram assim, era meia nata do atletismo. Tinha Dantas, Valdemar Nacal e aí para frente. Então, o que aconteceu? Eles não puderam, o SESI não pôde completar a equipe. E eu tive que entrar no revezamento para pelo menos participar, não perder ponto. E aí acho que o seu Paulo percebeu que eu tinha condições, né, de correr melhor, que nos jogos escolares eu fazia 100 metros, mas era, né, jogos escolares, eu já estava um pouquinho mais velha. Então eu fiz os 100 metros, o revezamento, né? E depois, na última prova, não tinha quem fizesse o 4x4. Aí eu lembro que o seu Paulo colocou a Shirley Batista, corredora de 100. Corredora de 100, que hoje é árbitra, né? Hoje é árbitra. Uma japonesinha que fazia lançamentos e arremessos. Eu e a Ana Motti. E nós fizemos o revezamento e ficamos em último lugar. Sim, ficamos em último lugar, mas eram 5 equipes. Marcamos ponto. Marcaram ponto para a equipe, né? E né, o jeito para correr, e era justo 400 que ele queria que eu corresse. E aí eu comecei a treinar 400. Não, mas eu falo que aí é sacanagem, né? Colocar no 4.400, pessoal do arremesso, lançamento, saltador, mas você vê a diferença que era naquela época, né?
Colocava, sabe, a equipe precisava de ponto. Hoje, né, que a equipe está precisando de um ponto para ser campeão, os caras não vai. Os caras não vai. Mas isso é outro papo. Vamos continuar aqui. Mete bronca aí, pulando. E a Lenita, fala você. Sim, então, fui para a Vila Olímpica da Gama Filho para fazer atividade física, mas a ideia, né, deles era formar atletas. Mas pegou todo mundo que foi para lá, eles ficaram dando treino, né? E depois, assim, no final do ano, não lembro, aí tinha aqueles. Todo final do ano eles avaliavam como é que estavam os novos, né? Se entrava para a equipe, né? Como é que não ia. Bom, eu comecei fazendo os 100 metros e depois, e às vezes fazia os 200 também. E aí depois viram que eu era melhor no salto em distância, apesar desse tamanhão. E aí eu fiquei no salto em distância, né? Eu treinava com lanceta e fui treinar porque lá na Vila Olímpica da Gama Filho, a gente tinha assim, a Mara Dutra ficou com os arremessadores e lançadores, o senhor Genário, né, o professor Genário com os fundistas, meio fundistas, o lanceta com velocidade e o Alexandre com todos os saltos. Aí eu ficava com o lanceta primeiro, que era da velocidade, né? E depois eu fui para o Alexandre para o salto. Legal. E você ganhou uma filha nessa época, já não tinha bolsa de estudo ainda, né, Lenita? Nessa época que você foi, não tinha bolsa de estudo. Ainda não. Eu não sei porque eu não recebi logo bolsa de estudo. Então, eu não lembro se quem entrou, né? Porque estava iniciando lá. Então, eu acho que não. Mas o ministro Gama Filho, que eu tive o prazer e a honra de conhecer, cara, o homem era 10, um visionário, assim. Ele, para mim, ajudou a salvar muitas pessoas, muitas vidas, né? Lá da Cidade de Deus, o pessoal metido em droga, que vinha e falava, olha, eles ficam querendo levar a gente para o tráfico, e olha que o negócio era escondido naquele tempo, né? O pessoal querendo levar, e eles, não, eu estou no atletismo, eu quero, né, ser um atleta, e aí os que escolheram, né, o esporte fizeram bem, né, na vida, os outros eu não sei dizer. É que, infelizmente, né, na nossa época, há anos atrás e agora, a droga sempre existiu, só que numa proporção maior agora. Na nossa época, era assim, como você falou, existia, mas não era mais escondido, não era uma coisa assim que... Era uma coisa que o pessoal tentava velar de uma maneira, disfarçar. Hoje não, hoje a gente sabe realmente que se você não tiver essas crianças, esses adolescentes, os jovens, para o esporte, seja qual for o esporte, com certeza vai para a droga, dependendo de onde mora. E a gente não é nem falar só de comunidade, não, porque a gente sabe que hoje a droga está em todas as classes sociais, né? Mas o esporte, nessa parte, ele ajuda muito, porque ele começa a disciplinar, né? E aí são duas coisas meio diferentes. É a mesma coisa que um atleta, quando ele está no atletismo, ou está no basquete, vôlei, no futebol, quando ele começa a sair da linha, tipo, beber, sair na loitada, já começa a desandar todas as condições dele, então o pessoal já começa a pegar mais no pé. Antigamente, nós tínhamos, assim, pelo menos na minha época, eu comecei no SESI, lá em Santo André, com o Roberto, japonês. Você conheceu, né, Sandra? O Roberto, eu comecei com ele lá em 74, que eu comecei a treinar com ele lá, 74, 75. E ele me viu lá correndo, porque minha mãe fazia um curso de loja de costura, e eu aproveitava, ficava lá na pista, brincando, né? E eu sempre tive esse jeito, assim, sabe, para mim, eu me sentia mulher colocando tênis, calça de agasalho, isso eu me sentia mulher, porque eu gostava de correr, eu gostava de jogar, eu gostava de esporte. E lá no SESI, quando o Roberto me viu, ele me viu correndo, ele olhou para minha cara e falou assim, menina, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, eu estou esperando a minha mãe aqui, que ela faz corte e costura. Aí ele pegou e falou assim, nossa, sabe que você podia correr? Aí eu falei, correr? Ele falou, você podia correr. Aí ele falou, fala para sua mãe falar comigo. Depois, quando minha mãe terminou, eu pedi para ela falar com ele. E aí ele pediu, né? E foi assim que eu comecei. Só que na escola eu já tinha a queimada, o handball, que eu amava. Eu sempre amei esporte. Eu acho que assim, o esporte, ele é tão
ele é tão incrível na vida das pessoas que ele já começa quando você consegue entrar nessa parte do esporte adolescente, criança, na fase de escolar, você pega mais responsabilidade. Então, assim, eu jogava handebol, eu jogava basquete, mas o esporte já estava dentro de mim. E o atletismo foi só descoberto porque ele me viu correndo e falou assim, realmente é isso que você tem que fazer, é correr, porque realmente eu percebi que eu seria uma boa velocista. Mas o mais importante, eu estar falando tudo isso, a Sandra é coordenadora escolar. Você é municipal ou estadual, Sandra? Municipal. Municipal, né? Eu estou falando tudo isso porque vocês estão falando de coisas que realmente como o esporte entrou e como o esporte foi bom. E é uma das coisas que a gente sempre fala aqui, que a gente bate sempre na tecla, que o esporte, independente, a gente fala do atletismo, que nós somos atletas do atletismo, mas o esporte deveria voltar às escolas, deveria ter a mesma importância que tinha antigamente, que foi a melhor fase. A gente tinha tudo, a gente se divertia, mas o esporte, ele fazia a gente, eu queria que vocês falassem um pouquinho também em relação a isso, o esporte fazia com que a gente se tornasse um pouquinho mais responsável. Pode falar, Sandra, o que você acha? Só voltar um instantinho, né? Quando você perguntou, aquele tempo tinha bolsa de estudo? Bom, logo que eu entrei, eu não sei, mas logo depois o ministro dava bolsa para todo mundo, assim, ele ia dando bolsa, fez resultado legal, tanto é que quando eu fui para a faculdade, né, o meu técnico, eu estava terminando o ensino médio, o Alexandre virou e falou para mim, Lenita, se você fizer um bom resultado esse ano, né, eu consigo a bolsa de estudo para você. Você passar no vestibular, né, eu consigo lá na Gama Filho. Ah, foi... Aí mesmo que eu quis arrebentar, né? É um estímulo, né? Com E certeza. aí eu fui e passei no vestibular e estudei na Gama Filho. Galera, o pessoal aqui todinho tá... Opa, peraí. Aqui em Santo André, quando eu vim para cá, eu ainda estava fazendo o colegial. Então, eu entrei através de bolsa mesmo, né? Que já Santo André tinha uma estrutura legal, que tinha a Pirelli, que era a base de quase todas as modalidades, né, de esportivas. Então, eu entrei com bolsa. Mas isso é um incentivo muito grande, principalmente nos dias de hoje. Só que eu acho que muita gente abusou demais dessa facilitação. E aí muitos atletas não frequentavam aula e coisas parecidas. Eu acho que isso acabou estragando um pouquinho. E não só no atletismo, nas outras modalidades também. Pelo que eu via aqui em Santo André, que era um leque de modalidades e todos os atletas que queriam estudar podiam estudar. Agora, a importância do esporte, atletismo ou não, na vida de cada pessoa é muito grande. Das crianças, dos adolescentes, muito, muito, muito importante. Porque eles saem da rua, eles saem das drogas. Não que no esporte não tenha droga, tem. Mas se ele tiver um técnico que coloque essa responsabilidade nele, que droga não vai te levar a nada, você está se enganando, porque ele vai fazer uma modalidade, vai ter um resultado diferente, só que parou de tomar, acabou a modalidade, né? Acabou o esporte e acabou a vida dele, porque tem os efeitos, né, colaterais. Mas, fora isso, eu acho que o técnico pode incutir no atleta a responsabilidade, o companheirismo, porque que é o que acontecia, né? Hoje, talvez vocês tenham percebido também, hoje os atletas nem ficam na pista para ver o colega correr. Não é? Exatamente. Boa, verdade. O Brasil, cada um por si e Deus por todos. A gente ficava lá, Camilo, nossa, batucando, tocando. Luizão. Gostoso, era uma amizade, né? Por isso que é assim até hoje, que a gente vem aqui, fala com o pessoal, convida o pessoal, é até hoje. Porque se fosse igual, por exemplo, hoje que você falou, o pessoal compete e vai embora, nem viu o colega da equipe competir, isso aqui não estava existindo. E deixa eu só dar um recadinho aqui, ó, tem uma galera aqui no chat, aqui, ó, Betelli, o Almir, o Nelson, o Nelsinho entrou agora, o Nelsinho Rocha,
o Toninho lá de Patinga, o Abicel, viu? Toda essa galera tem como é o nome da menina aqui? Ela tem até o nome, a sua filha, o Sandra, também estava aqui. É a Érica. E aí, todo o pessoal está mandando lembrança para você e para a Lenita, e vai ser um grande papo aí. Tem alguma pergunta, Herculano, para elas ou eu faço? Eu tenho, sim, diante do que vocês estão falando, antigamente era bem mais estreito, né? A mulher fazer um esporte, a mulher caminhar sozinha nas ruas. Como que vocês veem esses dois parâmetros hoje em dia, que não se podia, entre aspas, ficar numa pista, numa quadra, porque se via que ia ficar forte, musculosa. Hoje em dia tá bem assim, vamos fazer qualquer coisa, tá tudo bem. Quais os parâmetros que vocês acham que era antigamente, que não podia, entre aspas, fazer o esporte, mas a mulher, no caso, se dava muito bem, e hoje que está mais ou menos numa certa liberdade, as pessoas, na maioria dos casos, não querem fazer esporte e está escasso certos atletas em certas provas. Posso responder? Sim. Eu não sei. Antigamente era mais assim, porque eles achavam que a mulher ia ficar masculinizada, ficar musculosa, essas coisas. Hoje eu acho que está bem mais aberto. Agora, como está aberto, todo mundo pode participar. Aqui em Santo André, a turma faz caminhada, você anda pela rua, você vê gente caminhando no centro da cidade, todo lugar. Minhas alunas, ex-alunas, todo mundo caminha, todo mundo faz atividade. Agora, o que eu acho que impede de ser uma atividade competitiva é a possibilidade de você entrar numa equipe. São poucas as equipes e você não tem aquele respaldo. Eu acho que, na nossa época, a gente não ganhava dinheiro para competir. O máximo que a gente ganhava era a passagem, né? E hoje não. Eu vejo pelos meus filhos. Muito cedo, ainda menores, eles começaram a receber um dinheiro, alguma coisa assim, uma ajuda de custo. E isso eu acho que foi aumentando de tal forma que perdeu o interesse da competição, da modalidade. Eles ficaram mais interessados, eu vou competir, eu vou ganhar muita grana. Então, eles estão focados no dinheiro que vai entrar e não no que o esporte vai trazer para eles. É um meio de você ganhar dinheiro fazendo uma coisa legal, de viajar de graça, de curtir. Não é o esporte pelo esporte, é o esporte por uma troca, bolsa de estudo, dinheiro na mão, carro, balada, e aí eu acho que desviou. O esporte acabou ficando em segundo plano ou terceiro. E o que você fala disso, Lenita? Que depois eu tenho uma pergunta daqui do chat. Bom, eu não sofri muito com essa questão da masculinidade, eu pessoalmente. Então, assim, foi tranquilo para mim essa questão, né? Agora, assim, essa questão da bolsa de estudos, né? E as viagens, no nosso tempo, eu vi assim como eram prêmios, né? Você fez um resultado legal e você buscava um resultado mais ainda, né? Porque eram prêmios. Você ficava entre os três, aí você viajava para outro estado, né? Você conseguia uma bolsa, porque também, né? A bolsa era dada, mas não era assim. Não fez nada e ganha bolsa, né? Também era cobrado, então, isso daí. Então, para mim, eu vi sempre como um prêmio. E estar no esporte, como falaram hoje em dia, os atletas nem ficam para ver os outros, pois eu ia em todas, era de categoria mais nova, categoria mais velha, da mesma categoria, e estou lá junto. Tanto é que eu fui para muito para o Brasil, MIT, assisti em São Paulo, né?
para estar junto com a galera. Gente, ficar junto com a galera, para mim, ai, 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 muito bom. Inclusive tem falando desse fator aí que a Sandra falou, né, anteriormente, das crianças, de escola, e agora entrando nesse papo aí igual do filho dela, que já recebeu, né, e realmente é isso. O que eu vejo bastante, que eu já tive pessoas assim, que hoje você pegava o pessoal da escola, quando eu comecei, estava trabalhando com atletismo aqui em Mauá, e o cara perguntava assim, aquelas categorias 14 e 15 anos, veja só. Ele vai começar o atletismo, peguei ele no campeonato colegial. Pô, mas quanto que eu vou ganhar? Falei, mas você fez alguma coisa? Você entendeu? Então a Sandra falou certo. O cara não fez nada, ele já quer ganhar. Então a Sandra falou certo. As bolsas de estudo, igual a gente acabou de falar agora, na nossa época, a gente tinha que fazer a prova na faculdade e a gente era cobrado. Como eu fui cobrado sobre nada, eu tive bolsa sobre nada, mas o dia que eu machuquei, a minha bolsa caía. Eu tinha que fazer resultado. Então você fazia pelo esporte. Você ganhava, mas você fazia pelo esporte. E hoje realmente o que aconteceu é o que vocês falaram. Hoje a pessoa ganha, então eu falo assim, torcendo igual você falou. O cara ganha, vamos lá, eu vou viajar de graça, você entendeu? E o resultado? E o processo educacional que o esporte vai promover para esse cara depois que ele parar? E o que ele pode aprender dentro do esporte? Não só o atletismo, com os outros, mas aqui no nosso caso o atletismo. O que ele pode aprender? Eles ignoram essa parte, negligenciam essa parte do aprendizado. Eles querem o ganhar, o viver bem, o carro, o iPod, o aqui não pode, e aquele negócio todo. Você entendeu? E falando nesse processo, tem uma pergunta do Toninho aqui, o que vocês duas acham da gestão, né, esportiva, da gestão do atletismo, né, hoje em dia? Como é que vocês acham que a parte da organização, né, esportiva do atletismo, como é que ela é hoje? Porque ela é bem diferente da nossa época. Como a Sandra falou, a Lilita falou, a gente já mencionou em outras épocas aqui, a gente não é que a gente é saudosista, mas a gente põe o esporte primeiro e depois o que vinha era lucro para a gente. Como que vocês veem a gestão do esporte, do atletismo hoje? Quem vai ser o primeiro? Sandra, vai, Sandra. Sandrinha, parece que aqui tem um negócio aqui, todo mundo que vem aqui, aquelas pessoas que são mais velozes que a outra que é mais lenta fica jogando para frente. Vai você primeiro, vai você primeiro. Na Magnólia do Zé, era a mesma coisa. O Zé falava assim, vai a Magnólia. Eu falei, era mais rápido, né, Zé? Olha, gente, eu estou bem afastada do atletismo. Eu ouço o que os técnicos, as pessoas que estão comentando, os atletas hoje comentam, mas eu estou sentindo assim, que as pessoas estão achando que não está da forma que poderia ser. Eu sou pelo saudosismo. Eu acho que as provas estão sendo esvaziadas, as competições, por falta de algum tipo de incentivo. Nas cidades não existe incentivo para que forme uma equipe, para que esses atletas consigam competir, consigam treinar. Eu não sei dizer exatamente o que está acontecendo. Eu acho que hoje, para jogos abertos regionais, você contrata o atleta, ele fica lá, vai lá, compete, ele não tem nem amor à camisa, né? Ele não tem um estágio. Eu sou a favor de que voltasse o estágio, que voltasse outras coisas, porque ele só vai lá porque ele vai ganhar dinheiro para competir. Então, mas eu estou fora. Eu acho que eu estou bem desatualizada. Eu me voltei totalmente para a parte da terceira idade, do vôlei simplificado, que as pessoas, o simples fato de elas irem lá jogar, mesmo que seja para perder, é maravilhoso. É uma coisa que completa a vida delas. Então, eu acho que o legal hoje, para a minha faixa etária, e eu tento passar para as pessoas que são mais novas, não, vai lá, pratica, mesmo que você não consiga de imediato, você vai chegar lá. O importante é a socialização, né? Agora, o atletismo, acho que está deixando bastante a desejar. Eu sou suspeita para não, você falou certíssimo, Sandra. Em relação hoje, praticamente nem jogos regionais está tendo, né?
Os jogos abertos ficam sempre adiando e virou uma coisa mais política, né? Porque eu também concordo quando você diz que precisa ter, sim, o tempo de estágio. O cara não pode competir por um lugar hoje, aí daqui ele compete jogos abertos uma equipe, aí daqui a pouco ele vai estar competindo por outra, porque, na verdade, ele não está representando ninguém, está representando o bolso dele. Quem paga mais consegue levar. E também isso tira um pouquinho até das pessoas dos atletas da cidade que queiram competir, isso acaba tirando até o prazer deles, né? Porque às vezes a gente sabe que tem muita gente boa ali, né? Que pode estar competindo. Exato. Fala, Lenita, e você? O que você acha? Bom, eu, como Sandra, assim, né, do alto rendimento, estou bem distante, né? Eu moro no interior do Rio, não tenho pista aqui. E lá no Rio também estou vendo o pessoal tentando suspirar agora, né? Porque também com a derrubada do Célio de Barros lá, aquele desastre, né? Que estão querendo fazer em São Paulo aí também, né? Que em Ibirapuera. Pois é, as pessoas ficaram assim meio que sem pista, meio perdidas. São poucas pistas para treinar, acho que agora são 2 só. E as pessoas, assim, né, os atletas ficam... E os técnicos, coitados, não sei nem como é que se vira. Tá muito complicado. No Rio tá horrível. Mas agora com o pessoal, né, da nova federação, né, tá aí querendo dar um up legal e estão correndo atrás, estão buscando. E eu estou torcendo para a vitória, né? Porque o que nós vivemos, gente, esse pessoal não sabe o que é, esses jovens não sabem, não tem nem noção do que nós vivemos. E foi muito bom. Eu sonho para eles ter assim, uma vivência tão legal como nós tivemos. Muito bem. Ô, Lenita, eu vou dar um recadinho aqui que o Bertelli mandou. Espera um pouquinho, Java. Só um recadinho do Bertelli. Eu não sabia disso, Bertelli. O Bertelli está falando que a Lenita é um dos maiores acervos de fotografia do atletismo. Que história é essa? Sempre gostei de foto. Então, assim, o pessoal às vezes fica assim... você tem foto de não sei quem no grupo do atletismo do Rio? Pergunta a Lenita. Lenita deve ter. Às vezes eu nem tenho. Mas pergunta lá, porque desde cedo eu tirava muita foto, assim. Muita não, né? Porque antes era 12, 24 ou 36 fotos. Mas eu tirava um bocado de foto. Ô, Lu, chegou no nosso papo o Eloy. O Eloy está mandando boa noite para todo mundo. Lenita, Sandra, mandando... Roberto, depois a morte do Asdrubal e depois a morte do Corujeira. Foi quase que numa sequência, né? Exatamente. Se bem que acho que o Corujeira apareceu antes do Asdrubal. Que a gente teve que... Eu saí do Roberto, fui treinar com o Asdrubal. Aí depois o Asdrubal foi para Campinas e tal. Mas, assim, eu acho que quando a gente perde um pouquinho do chão, né? Eu acho que foi uma parte que eu não gostaria que ninguém passasse, né? Porque a gente se apega aos técnicos, eles são nossos mentores, né? E o Roberto, ele morreu muito jovem, né? Ele morreu muito, muito novo, né? E eu, assim, foi ele que me descobriu no atletismo, e gostava muito dele, e realmente são 3 mortes e eram os 3 do SESI, né? Os 3 do SESI, e que realmente foi um momento assim meio ruim. Na época eu lembro que a maioria das pessoas que conheceu todos os 3, realmente sentiu muito, porque eles eram apaixonados pelo atletismo. Eles eram apaixonados pelo que eles faziam, muito apaixonados. Muito bem. Não era tanto interesse, né? Tudo bem, eles trabalhavam pelo clube, mas eles faziam tudo que eles podiam para estar ali, né, ajudando, levando os atletas, e aí por fim, né? Eles eram, né, do grupo seleto dos técnicos dos que sobraram um pouquinho hoje, que estão até hoje, que a gente já entrevistou alguns, e o que a gente falou na semana passada, acho que o Rabassa aqui, e falamos, né, do que os técnicos, né,
que tem, né, no caso os que estão ainda em ativa, que tem aquela mentalidade do esporte, de ajudar o atleta através do esporte, e incentivar, como a gente falou, do estudo, que o Rabato falou semana passada, o próprio Pedrão veio aqui, o Neilton foi um dos primeiros que veio, e a gente está tentando, vou até falar para vocês, eu vi um negócio esses dias aqui, eu quero ver se eu consigo trazer um dia só esses caras, para falar, bater papo com a gente, todos esses técnicos. Eu estou armando, depois eu ia falar para eles, mas já falei agora, é que eu tive uma ideia, depois eu falo com vocês. E, então, esse pessoal são os remanescentes, você entendeu? São os remanescentes do pessoal que, por exemplo, incentivava a gente. Vocês vão treinar, mas vocês têm que estudar. Meu pai fazia muito isso. A gente sempre falou isso daí. Então, você tinha que estudar para quando terminar, igual a estava conversando semana passada, terminou esse período de esporte, você tem que continuar, igual foi o que a Lenita falou agora. Nossa, e agora? Que a gente vai fazer uma pergunta depois a respeito disso. Como é que faz isso? E hoje, os atletas de hoje, eu vejo que eu vou um pouco na pista, eu ainda de forma indireta estou com atletismo, porque eu dou aula de atletismo na faculdade, mas eu tenho que ficar vindo competição, eu assisto, a gente parou um pouquinho agora por causa da pandemia, mas eu acompanho o atletismo constantemente, resultados, acompanho, igual agora está o pessoal lá no Sul-Americano, eu não consegui pegar agora, assistir hoje por causa de trabalhos externos, né, preparar a prova e tal, mas eu acompanho. Então eu vejo a diferença que é o atletismo nacional, tá, da nossa época, e como a Lenita falou, pô, ela vinha aqui ficar na casa do Ritano, eu conheço toda a família do Ritano, sempre fantástico eles. E o Serginho, hoje você não vai ter isso. Você entendeu? Não vai ter isso. Tá? Como que vocês veem? Vamos dizer, o Herculano fez uma pergunta para vocês, né? Agora. O Herculano, o Jaba, não sei. Mas como que vocês veem o atletismo para daqui 10 anos aqui no Brasil? Mesmo que você esteja fora, mas a Sandra está numa área educativa. Então ela pode dar o exemplo do esporte nas escolas. E a Lenita acompanha um pouquinho mais ali. Como que vocês podem ver o atletismo, né, daqui a uns 10 anos aqui no Brasil? Olha, infelizmente eu não tenho uma perspectiva positiva. Eu acho que está cada vez mais vazio, a menos que caia uma bomba, mude tudo, porque o atletismo em si, ele não é incentivado pelos professores de educação física. Aqui a gente tem a Aida, não sei se vocês lembram, ela começou a fazer um trabalho no CESAS, né, que nós éramos coordenadores, e ela começou a introduzir o atletismo. Tinha até o Tiago Castelo Branco, ele participava, ele trabalhava junto, estava motivando, estava ensinando e tal. Mas isso é uma escola municipal. E nas estaduais? Não tem nem material para nada, que dirá ensinar. E outra, talvez eu seja muito retrógrado, mas como que você vai ter um profissional de educação física com estudo à distância? Que prática ele vai passar? O que ele vai passar? Ele não faz aula prática. Só vai ter um professor legal de atletismo, um técnico legal, quem vivenciou de agora para frente. E olhe lá, e cada vez vai estar mais escasso. Eu não vejo uma perspectiva muito positiva. Eu acho que vai ter que zerar tudo e começar tudo de novo com um incentivo diferenciado. Eu não sei, sinceramente. Uma das coisas que você falou que é importante mesmo, Sandra, que eu acho que eles deveriam fazer, os profissionais, os professores de educação física deveriam, primeiro, esse negócio de aula à distância, eu não fiz educação física, eu fiz pedagogia, mas eu sei que mudou muitas as regras, né? Porque antigamente eu não fiz educação física porque eu não sabia nadar, como eu não sei nadar até hoje. Eu não nado nada. Então, porque eu tinha medo de piscina, eu falei, eu vou ter que fazer aula de educação, eu vou ter que fazer natação, e eu não tinha condições de fazer natação porque eu não sei nadar. Então, eu fiz pedagogia, pensei depois em fazer educação física, mas a piscina me deixou um pouquinho distante. Mas eu vejo, pelos comentários, que muitas matérias saíram. Então, é a mesma coisa.
o aluno hoje não é obrigado a fazer educação física. A educação física não é prova, porque não é matéria. Então, de onde vai se tirar os futuros atletas? Se você não apresentar. Sabe? Porque, querendo ou não, aluno hoje matemática, português, então você tem professores, você tem várias matemática, professor de matemática, de português. Agora, e as outras que eles simplesmente estão eliminando? A educação física sendo eliminada de matéria que reprove, faz com que não se tenha interesse e nem obrigação. Aí fica muito mais difícil, né? Apesar que uma das coisas que para os jovens até é bom, porque a internet, a informática, ela veio para ajudar, né? Esse negócio de computador, para eles é tudo mais prático, né? Por isso que o pessoal se adaptou, né? Muito rápido à aula online, que eu também acho, sou totalmente contra, sabe? Sou totalmente contra. Precisa se buscar modelos de programas para melhorar, mas não para distanciar, porque eu acho que essa distância realmente é meio complicada. É meio complicada na atual conjuntura. É isso. Fala, né? Lenita. Eu acho que também concordo. Lenita. Bom, dessa parte dos professores, né, não sei muito como dizer, mas eu vejo assim, que se incentivarem os masters, nós, todos que já fomos atletas, né, tivermos incentivo, nós vamos ser exemplos para essa nova turminha aí, né? Porque os jovens gostam de ser desafiados. Eu lembro do professor Genário, não está aguentando fazer o quê? Abdominal, ele ia deitar e fazia um monte, velho, já estava velho, fazia um monte. Aí a galera, não dá não, né? Vou perder para ele. Então, eles gostam de desafio. E nós somos exemplos. Então, assim, a gente pode buscar, se eles conseguiram, se eles voltaram, deve ser muito bom isso daí, né? Olha as nossas histórias, né? De amizade, de carinho, de companheirismo, né? De vitórias pessoais, né? Morais. São muitas, muitas, muitas. Então, eu acho que a gente pode ser espelho para esses futuros atletas. Eu acho Zezé. que nós somos espelhos, né? Mas para aquela turma que está no nosso entorno, nós precisamos ter uma abrangência muito maior, porque da nossa época nós já estamos, né, nos afastando, entre aspas. Então, os atletas que vieram depois, será que eles estão tendo essa condição de ser o espelho, de ser o exemplo? E que tipo de exemplo? Que tem aquele que só está interessado na grana que ele vai ganhar, aquele que usa de droga para poder fazer um resultado legal, aquele que não estuda porque eu só vou treinar. Então, a gente precisa dar uma balanceada e mostrar, e tentar motivar esse pessoal, mostrar o passado antes de nós, né, para que eles possam ter um exemplo legal. Porque não necessariamente o que veio depois, toda aquela sequência, são atletas de exemplo positivos. Não só no atletismo, mas nas outras modalidades. Né? Boa, Sandra. A gente tem exemplos terríveis. Você falou um negócio bacana aí. A gente já comentou isso uma outra vez aqui. O Brasil não tem memória esportiva. O Brasil não mostra os seus heróis para a população. Quantos heróis nós temos dentro do atletismo, ou nos outros esportes mesmo? Aí nós estávamos fazendo de uma relação com o americano, que o americano, eles são bons nisso. Sempre foram bons nisso. E o Brasil não apresenta. Então, eu dou aula na faculdade de atletismo e eu bato o tempo inteiro sobre a educação física escolar, sobre mostrar o atletismo. Tanto é que ontem, no termo de apresentação de semestre deles, eu fiz eles organizar uma competição, apesar de virtual, eu fiz eles organizar uma competição de atletismo dentro da escola. E vou dizer um negócio, eles foram muito bem, que eu até pensei em colocar eles para apresentar para um outro pessoal. E aí o que acontece? Você falou bem, Sandra, o Brasil, ele não apresenta os seus atletas, os seus heróis para a população brasileira. Então, o Brasil tem pouca memória nessa relação. Então, fica distante. Então, quantos heróis brasileiros nós tivemos? Quantos atletas bons nós tivemos? Não só que bateu o recorde limpo, foi para uma Olimpíada, não, outros atletas
que foram bons, que ajudaram a alavancar o atletismo. Entendeu? Então, o maior problema, igual a Sandra falou, é mostrar o esporte nas escolas, voltar à educação física nas escolas como era. Tá certo? Pode ser em outros modelos, igual ela falou, outros modelos. Claro que nós estamos em uma outra época, então tem que fazer de um outro jeito, não pode fazer igual. Certo? Tem que fazer um processo mais moderno, de uma forma mais seja atraente para essa juventude de hoje. No meu ponto de vista, é assim. E aí, apresentar esse esporte, no caso, o atletismo, tá? E mudar o processo escolar todinho da educação física. O Zequinha veio aqui uma vez e ele falou que lá na high school, né, que é a escola normal deles lá, os caras que foram ex-atletas, que foram para a área de professora, os caras têm prazer de dar aula nas escolas. Mas é outro tipo de estrutura. Aqui não. Aqui ninguém quer dar aula na escola. Você entendeu? Também, lógico que a estrutura é totalmente diferenciada. E lá os caras apoiam esse processo. E o modelo da educação física é igual no país inteiro. Correto? Eu lembro que quando eu estava ainda no Estado, foi uma das coisas que eu desestimulei do Estado também, eu tinha vários projetos, quando eu escrevi um livro, escrevi uma apostila, depois aprimorei para um livro, escrevi um segundo, de educação física. Eu tentei na Secretaria do Estado montar um modelo. Aí os caras falaram assim, ó, o Luizão é o visionário. E aí eu queria fazer uma palestra, que eles me apoiassem, fazer palestra para uma educação física no Estado, nas escolas. Eu falei, se vocês não quiserem pagar, não precisam nem pagar. Mas eu falei, tem que mudar essa educação física. Tem que ser uma educação física educacional, onde o aluno vai lá, ele faz aula, ele aprende a socialização, ele aprende a coordenação motora, ele aprende todos os processos educacionais que o esporte promover. Acelerar a parte cognitiva desse aluno, que vai ajudar na matemática, história, geografia, que é inclusive coisa que eu fiz dentro do meu livro, eu fiz esse programa, correto? Durante 6 anos, depois que eu lancei. Então, a gente viu que deu certo, mas pergunta se deu atenção. Os caras, engessados, eles não querem fazer essa mudança. Então, fica difícil. Tem que entrar alguém, como a Sandra falou, explodir tudo e começar tudo de novo. Exatamente. Bom, alguém interessado? Alguém interessado? Eu tenho a minha opinião sobre o que vocês estão falando aí. Eu acho que, assim, de certa forma, pelo menos um grão de areia, uma gotinha d'água aí, a gente já tem feito nesse papo de atletismo aqui. As pessoas todas, se a gente olhar o histórico aí das pessoas que já vieram, que estão na lista para vir também, são pessoas exemplares, são pessoas que deveriam... todo mundo tem uma história, teve uma história do esporte, e depois criou no pós o esporte aí, né, através da luta, através do que aprendeu com seus treinadores e essa socialização, tudo isso, foram criando suas vidas. E são pessoas que eu acho que são essas pessoas que a gente está falando aí, que deveriam serem vistas como exemplo aí pelas gerações que estão vindo um pouquinho depois. E muitas das vezes, como vocês mesmo falaram, não são aproveitadas. Mas essa gota d'água, esse grão de areia que eu quis dizer é isso, que pelo menos, se a pessoa for lá no YouTube, clicar lá, ela já vai ter uma história muito interessante, vai ter pessoas lutadoras, tudo mais, que de uma forma digna conseguiram, trazendo para o atletismo, né, ultrapassar grandes barreiras aí, e atualmente são exemplo aí. Né? Só falando do que o Jabas mencionou aí, luta, eu fiquei na dúvida aqui, mas o Nelson entrou aqui no chat, o Nelson Moura, grande, a Lenita deve lembrar, o Nelson Moura entrou aqui no chat, eu fiquei na dúvida. Judô. Então, ele entrou no chat, é do judô, foi do judô do Gama Filho, da época de 80, até colocou aqui. Eu fiquei na dúvida se era o Moura mesmo, né? Daqui a pouco eu pergunto, mas o Nelson entrou e já perguntou, é o Moura do judô? Aí eu falei assim, aí eu quero agradecer você, Moura, grande judoca, por aparecer aqui no Papo de Atletismo, é outro esporte, mas o cara é bom. Beleza? Alguma pergunta aí? Amizade. Ele tá batendo papo aqui com o Nelson agora, outro fera. Vocês aí. Porque daqui a pouco eu vou falar uma coisa, tá? Só mais 2 minutinhos. Tá bom. Então,
Ednilson, vai falar? É interessante essa nossa mesclagem, né? Igual entrou o Nelson, falou que foi convidado pela Lenita e tal. Essa mesclagem que a gente está falando aí, parece que é uma subsistência nossa, que ele sempre está fazendo algum tipo de esporte. É sinal que o esporte faz bem para qualquer um, independente se ele é competitivo, como a Sandra falou, né? Só de estar lá fazendo a parte social, já é como se fosse aquele alívio, aquela satisfação plena. O que nós podemos fazer para angariar mais pessoas para estar sentindo essa emoção? Bom, eu acho que aí entra na parte meio que política, né? As prefeituras deveriam montar programas de maior abrangência, não só do atletismo, mas de outras modalidades, porque dentro do atletismo a gente já vê que caminhada é febre. Principalmente agora, nesse período de pandemia, a gente vê muita gente caminhando de várias idades. Mas eu acho que faltam alguns programas, alguma coisa que incentive ou que abra mais as portas das modalidades dentro das prefeituras. Santo André tem até eu sou suspeita, porque saí agora, me aposentei há pouco tempo, mas Santo André tem uma programação legal. Eu sempre bati na tecla que tinha que melhorar mais, tinha que ter outros polos, porque fica tudo concentrado num cantinho só. Acho que o Luizão deve saber um pouquinho disso, né, Luizão? Isso. Então, se tivessem outros polos, nossa senhora. Isso é fato. Uma coisa que eu reclamei bastante, que eu falo bastante aqui, é sobre isso. Não é só colocar num lugar, tá? É colocar em vários lugares da cidade. Eu que eu tentei fazer em Mauá também a mesma coisa, e os lugares, o centro esportivo que tinha aqui, que é menor porte que em Santo André, claro, mas ele falou, dá para desenvolver esses esportes aqui, lá dá para desenvolver isso aqui, dá para ter essa modalidade, mas os caras sem vontade. Mas aí em Santo André tem, porque eu conheço gente que trabalha aí, que vai aí, mas é uma coisa assim, que tem, igual você falou, só escola municipal? Não, tem que ser escola estadual, que abrange um número bem maior de pessoas. Só um recadinho aqui, antes de falar o que eu quero. Eloy, eu comi pipoca antes de começar, viu, seu Eloy? Porque o Eloy tá falando aqui chá de gengibre, porque eu tô tossindo. Eu tô tossindo. E ele falou assim pra mim que o chá de gengibre é bom. E eu falei pra ele assim, eu comi pipoca antes um pouquinho de começar, e agora eu falando, apareceu uma casquinha aqui e eu não consigo tirar ela, porque eu tô bebendo água e ela não desce. Mas já ela vai descer. Aí o Milério está mandando você tomar água, o Parreira está dizendo que o clima de Ribeirão está baixo. Tá todo mundo falando aqui. Foi pipoca que eu comi, gente. E essa porcaria de pipoca aqui, pipoca de micro-ondas, é um lixo. Mas tudo bem. Realmente. Mas falando de lixo, falando de pipoca, falando... Eloy, a natureza é prodígio, é isso aí, Eloy. Mas vamos falar aqui, eu vou fazer uma perguntinha aqui, mas hoje, galera, nós temos aqui no nosso bate-papo aqui, a nossa aniversariante, que é a Sandra, hoje está fazendo... Não precisa falar a idade não, Sandra. Hoje, até porque... Não, como eu falar, porque não tem problema, viu, Sandra? Porque é como o Edmilson falou... Nós temos um DNA maravilhoso. Tem que chegar aos 100 pensando que está nos 40. Como o Edmilson falou, ela e a Lenita estão nos 15 anos, então eu falei que eles já estão dormindo formal. Oi? Tem que somar uma coisa aí, né? Vamos cantar parabéns. Então vamos lá. Parabéns. Não pode ser só parabéns. Não pode ser, não pode ser. Bora lá! Parabéns pra você! E dessa da... Vai que eu vou bater uma foto, Edmilson! Foi maravilhoso! Saúde, Sandrinha! Tudo! Assopra a vela! Assopra a vela! Sopra a vela, Sandrinha! Peguei até uma champanhe separada. Champanhe não, um vinho. Agora eu vou tirar a casquinha, viu, Eloy? Muito bem. Ô, Edmilson, boa.
papo. A gente ficou muito feliz em saber que, olha, justamente no dia que você veio com a gente, é o seu aniversário. Então, a gente nunca mais vai esquecer. As pessoas também que assistirem nossos Essas vídeos lá lives. no YouTube vão estar vendo realmente, né, que você fez aniversário esse dia, e foi maravilhoso a gente poder ter te convidado justamente no dia do seu aniversário. Eu queria também lembrar, essa semana a gente teve no dia 26 o aniversário do Edson Barbosa, que já é mais novinho, né? Do Abselvio, que também foi no dia 26. Do Zequinha, também, que foi no dia 27. Isso, parabéns para todos vocês. A Zezé conversou comigo na semana e falou: nós vamos começar a falar de aniversário nas nossas lives. Eu falei: beleza, então você fica responsável disso, porque o meu aniversário, não lembro nem o aniversário da minha mulher, nem da minha mãe. Eu esqueci o aniversário da minha mãe, uma vez, filha, lembrei no último segundo do jogo, quase que eu apanhei. Então, nós falamos de fazer essa homenagem para você, mas quem falou para mim foi o seu excelentíssimo marido. Ele me ligou quando a gente agendou, aí passou um dia, 2 dias, e falou assim: ó, deixa eu falar um negócio para você, ó, sábado é aniversário da Sandra. Falei: deixa comigo. Aí eu passei no grupo, falei: mas para falar. Só o Herculano que estava apressando, mas ele estava armando as coisas dele aqui, por isso que ele estava me apressando. Eu falei: Herculano vai falar. Não, eu vou falar. Não, você não vai falar, Herculano, você vai pôr, é surpresa. Mas foi o Parreira que me deu um toque. Foi o Parreira que disse, eu estou tentando achar aqui, não estou achando. Mas eu vi aqui que o Parreira disse que o atletismo deu o maior presente da vida dele. Há 43 anos? É 43 anos? Há 43 anos. Que ele deu o maior presente, que foi você, Sandra. Eu não sei se é bem... eu concordo até com isso, mas a Sandra vai ganhar um troféu Oscar para aguentar esse cara, né? 43 anos. Você entendeu? Então, eu concordo que você ganhou um grande presente, mas ela que ganha o Oscar, porque você é muito chato, além de preto. Parreira é um grande amigo. Parreira, quando ele trabalhava aqui no SES, aqui SES Mauá, cara, eu ficava lá no SES direto, saí da escola, ficava lá. Ele que me colocou numa enrascada de entrar no SES, eu fui trabalhar no SES por causa dele, que é culpado, mas o Parreira é assim, um cara fantástico. Vamos lá, galera, você tem que fazer mais umas perguntinhas aqui? Pera um pouquinho. O Ivanildo, vocês estavam falando negócio de competição, né? Que eu falei de heróis e tal. E o Ivanildo, ele falou assim que precisa mais transmissões das competições. E é certeza, Ivanildo. É o que a gente sempre fala. O esporte não é mostrado. Então, por que não é mostrado? Porque uma vez até não aqui, mas eu falei com o Ogberto, e o Toninho aqui, que ele faz gestão hoje, é a gestão do atletismo. Quem são os gestores do atletismo? Para procurar patrocinadores, para mostrar essa modalidade. Então, quando teve lá na década de 80, 90, né, que foi o boom do voleibol, acho que foi o Nusma, né? Foi o boom do voleibol, tá? Aí o negócio cresceu de uma tal maneira, e é estruturado até hoje. Mudou a gestão, mudou a cabeça, mudou todo o processo das equipes, né, de pensamento, mudou a cabeça do técnico. Inclusive, o Rabá, semana passada, falou uma coisa aqui, quando estava a BMF, aí eu não lembro o nome de um dos diretores lá, ele aprendeu com o cara sobre gestão, sobre como evoluir. E o atletismo precisa evoluir nisso. E na gestão, correto? E a gestão que é organizações, buscar patrocínio, mas não é buscar patrocínio para ficar dando só dinheiro para atleta, não. Buscar patrocínio para crescer o esporte e mostrar esse esporte do Brasil, em todo o Brasil, nas regiões mais longínquas que tem, até na casa do Herculano aí, no fim do mundo, entendeu? Então, esse que é o processo de uma gestão. Por isso que o Toninho falou aquela hora da gestão. Eu vejo que a gestão hoje do esporte, do atletismo, ela está muito aquém ainda, está melhorando. Tem muita gente boa dentro, muita gente boa mesmo, muita gente querendo fazer alguma coisa, mas precisa melhorar um pouco da gestão. Verdade. Manda ver aí. Lenita, alguma opinião? Bom, a Sandra falou, né, da questão de espalhar locais, né, para a prática esportiva, né, e isso realmente é muito interessante, porque é importante, no caso, porque às vezes as pessoas
não tem, né, a classe menos favorecida não tem, às vezes, como chegar lá no estádio, na pista, porque fica distante, é muito gasto com passagem, né, essa coisa toda. Aqui na cidade que eu moro, né, que Búzios já fez parte de Cabo Frio, nós não temos pista, mas temos 3 estádios que tudo socateado, mas que eu estou vendo que existe nessa gestão, né, governamental de estruturar novamente esses locais. E eu estou torcendo para isso, porque eu vejo que, né, perto de onde eu moro mesmo, tem um ginásio, e ele já foi assim, bem movimentado. E agora nada, agora não, né? Já tem uns anos que nada. E eu vejo as crianças, adolescentes precisando de atividade, necessitando de alguma coisa, aprender regras, né? Porque o esporte, qualquer deles, né, ensina que existem regras na vida. E nada, que exemplo que eles têm, né? Assim, é complicado entre eles, né, aprenderem, se não tem, né, um professor, um educador ali junto, né, ensinando, formando isso neles. Se eles saberem que descumpriu, perde, não consegue ir adiante. Então, o esporte é muito bom por causa disso também. Eu acho que essa é a grande necessidade de se voltar, começar na escola, né? Porque é muito mais fácil você descobrir bons talentos nas escolas. O governo federal, se eu não me engano, voltou a ter os jogos escolares, voltou a fazer, né? A permitir os jogos escolares. Mas o governo federal permite, mas os governos estaduais têm que mudar, e os municipais também. Porque não adianta acabar pegando um número pequeno, porque a gente sabe, eu trabalhei em competições de Ibirapuera, há isso muitos anos atrás, há 15 anos atrás, de crianças, que eram tantas crianças que participavam daquele Ibirapuera, as crianças, eles levavam realmente, mas até então a educação física tinha essa obrigação de fazer parte do currículo, né, da grade curricular. E, infelizmente, é uma das coisas que os nossos governos, né, principalmente da parte educacional, né, o Ministério da Educação, eles têm que começar a rever realmente esse novo programa de aula, porque há um tempo atrás eu ouvi falar até que eles querem adotar o método online, querem fazer umas mudanças, que na verdade, o aluno escolher a matéria que ele quer fazer. Gente, a gente vai na escola para aprender, a gente vai na escola para virar um cidadão. Se de repente você começar a escolher o que você vai fazer, não vai fazer nada. Não vai ter mais cidadão, não vai ter mais pessoas, não vai ter gente de opinião, as pessoas vão ser manipuladas, né? E essa talvez seja a intenção de muitos, né? Mas o pessoal tem que realmente acordar. E eu acho que, a gente até comentou isso há um tempo atrás, o CREF, né, que cobra as taxas, que obriga que o educador, o profissional da educação física tenha um CREF que esteja ativo, ele precisa começar a lutar por essas coisas, né? Valorizar mais a classe, para que as coisas realmente mudem, porque senão vai ficar na mão das pessoas que realmente querem fazer, como o Luizão disse, ele fez programas lá em Mauá, e que poderiam hoje estar funcionando. E aí, de repente, porque viés políticos, ou sei lá que viés são esses, que fazem que eles simplesmente engavetem, coloca tudo na gaveta, programas bons que podem funcionar, né? Como você falou da AIDA, né? Que está fazendo, a AIDA, né? Que você falou que faz e são coisas que, na verdade, a gente só fica sabendo quando os amigos falam. Mas isso, em termos do próprio estado, do próprio governo, do município, ninguém fala, ninguém diz. E realmente é uma das coisas que eu acho que a gente pode ajudar a mudar isso aí. Na nossa live vai estar tudo gravado, e quem escutar vai realmente... Justamente o que você falou é o que a Sandra falou, né, que mencionou aquela hora. Fica só ali, os próprios os integrantes, né, os responsáveis pelo projeto, eles não fazem um alarde, entendeu? Mas eu lembro de uma frase que um amigo falou para mim,
que às vezes, a Sandra, a Lenito, vocês devem concordar, que às vezes o político mesmo, né, ou responsáveis pelo aquele projeto, às vezes os caras não fazem esse alarde, não aumentam o campo de ação desses projetos, que eu não gosto muito de um projeto, porque começa a fazer o quê? Dá muito trabalho. E aí é um problema. Você entendeu? E ninguém quer trabalhar mais. E esse é o processo. E eu lembro que essa pessoa, um profissional, falou para mim uma vez, eu falei, é isso mesmo. Porque eu falei que eu fiz uma coisa aqui em Mauá, e ele falou, pô, vai dar bastante trabalho. Eu falei, não tô nem aí. Se eu quero isso, eu tenho que fazer, tem que fazer. Entendeu? E ele falou, tem muita gente que não faz isso, porque começa a progredir. É igual você ter um comércio. Você tem um comércio. Você tá ali com o seu comércio pequenininho, tá tudo bem, tudo tranquilo. Aí você fala, puxa, eu preciso fazer um negocinho melhor aqui. Se eu começo a fazer um negócio melhor, aí você percebe que começa a entrar mais pessoas, precisa mais funcionário, dá mais trabalho. Aí o cara fala, não, vou fazer o seguinte, eu vou ficar nesse mesmo cantinho aqui. E não é bem assim que funciona. Nesse processo nosso, tem que evoluir bastante. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode falar, Lita. Eu concordo plenamente com a Zezé, essa questão tem que começar na escola mesmo, tem que incentivar, e não tem que ser online, não, porque e a socialização? E o tete-a-tete? E o contato físico? Gente, tem que ter isso que é muito gostoso, né? No esporte, na atividade física, você se tocar. Hoje não pode, né? Mas amanhã já vai poder, amanhã... Mas esse que é o processo. Os procedimentos, os programas online têm crescido bastante. Não sei até quando vai, mas o programa online tem crescido bastante. Como a Sandra falou, eu dou aula em faculdade, às vezes mencionou da grade curricular, eu falo sempre com o Luizinho a respeito. As grades curriculares na faculdade mudou bastante. Hoje tem umas matérias que é brincadeira, é de doer o cérebro. Entendeu? Então, eu dei aula na faculdade e o primeiro dia que eu entrei na faculdade, aqui de Mauá, depois de Ribeirão também, a primeira coisa que eu falei para o diretor, para o coordenador, falou, presta atenção. Até porque eu conheci os caras. Presta atenção, não dou aula que eu conheça, mas eu não tenho afinidade. Não dou. Aí, quando acabou aquela parte minha, das minhas aulas específicas, tentaram me dar uma aula, eu falei, não sei o quê. Não, pera um pouquinho que eu vou ajudar vocês. Cara, tem uma folha de sulfite, tô indo embora. Em Ribeirão, eu tinha pedido, aí não deu, mas os caras fizeram um acordo comigo, queriam me buscar. Falou assim, a gente vai, se tiver, voltar de novo, né? Porque foi cair nos alunos e tal, e não teve mais as aulas específicas. E eu não dou aula que eu não quero. E aí eu tô nessa faculdade agora de novo, eu falei, gente, presta atenção, deixa quieto. E aí eu vou lá, mas eu deixei bem claro para os caras. Se vocês querem que eu continue dando aula aqui, vou ter que ter matérias que são diretamente ligadas à área prática do professor de educação física. Certo? Aquilo que ele vai lá na favela, ou comunidade, né? Ou ele vai lá no bairro não sei da onde que não tem recurso nenhum, e eu falo assim, eu vou ensinar vocês a tirar a lei da pedra. E aí vocês vão dar aula de educação física lá. Entendeu? Não vem com essas materinhas vagabundas, não, que eu não vou dar. Você entendeu? Então é isso que a Aline falou. O gostoso é você ter a parte prática, a parte de contato, a parte de convívio. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês aí. Vocês têm alguma aí na frente? Já vinha? Pode falar. Oi? Tudo uma questão de cultura também. Por exemplo, o Brasil, na minha opinião, ele é meio que fogo de palha, compreendeu? Porque na época do vôlei, Bernard, Renan, saque fundo do mar e etc. E aquele enxame todo, daqui a pouco acabou o campeonato, acabou tudo. Aí tem o campeonato de basquete, o Oscar, sabe? O pessoalzinho lá, o Pipoca, acabou o campeonato, acabou. O atletismo é a mesma coisa. O meeting, nossa, encheu lá o Constâncio, e daqui a pouco o Troféu Brasil acabou tudo. Eu acredito que precise de uma constância nisso. Uma elaboração anual disso tudo, com verbas, com pessoas envolvidas, com atletas conhecidos de renome, atletas olímpicos e por aí vai. Por exemplo, nos Estados Unidos a gente encontra facinho em qualquer lugar uma tabela de basquete. Em qualquer garagem tem uma tabela de basquete. Aqui, para a gente encontrar hoje em dia, fora o que nós temos, encontrar um técnico de atletismo é mosca branca. Você não encontra. Outro dia a Zezé falou uma coisa que bateu no coração. O atletismo só vai sobreviver com os atletas de hoje em dia
que se transformarem em técnico, porque fora disso não tem mais ninguém. Então, acredito que falte essa constância, e essa constância tem que vir da onde? De baixo, das escolas, porque o atletismo não precisa de muita coisa, né? O atletismo precisa de um lugar para a gente correr, de um lugar para a gente saltar, não precisa daquele esplendor todo. Quem sabe lá na frente, né, a evolução, o atleta indo competir lá fora, melhorando o resultado, aí sim precisa de um melhor conforto, uma melhor pista e por aí vai. Mas se o próprio profissional de educação física foi numa sala de aula, angariar as crianças e ficar ali na quadra, vamos correr, vamos saltar, vamos transpassar uma barreira, e vai dando aquela chama de gostosura, de amor do próprio atletismo para a criança, isso daí vai evoluir. Mas é lógico que, por trás disso tudo, como a Sandra falou, nós temos que aquela participação de governo, né? Porque não pode parar ali. Antigamente, a gente recebia, eu lembro até hoje, aquela maçãzinha, um guaraná e um pão com mortandela e estamos felizes da vida, né? E por que não podemos voltar aí com uma passagem para uma criança, por um lanchinho, né? Um chocolate, algo semelhante, para dar esse empurrão de incentivo. Eu falo que isso daí, eu não te cortando, mas seguindo o mesmo processo, e ontem eu ouvi um negócio da minha aluna, que na apresentação do trabalho escolar deles, né, que é a escolar, ela desenhou lá e apresentou um convite, né? Aí eu falei, beleza, que ela acabou a apresentação, eu falei, o que é aquilo? Ela falou um convite, eu falei, esse convite vocês deram para quem? Né, na imaginação da competição. Nós demos para os alunos. Eu falei, por que você fez convite para os alunos se eles já estavam na escola? Ele falou, porque eu gosto de receber convite, professor. Então, a gente deixa os alunos mais interessados na modalidade de atletismo na escola. E aí você falou certinho aí. Às vezes a pessoa fala, vou dar um lanche, vou dar uma banana, uma maçã, mas as crianças, elas gostam disso, porque muitas que vão praticar atletismo não têm. E o que eu falo, que a Sandra mencionou naquela hora, que eu endossei, é justamente isso. Começa em qualquer espaço, um campinho do lado, uma rua deserta do lado, fazer o atletismo, que tem gente aqui no Brasil que está fazendo isso, correto? Mas ainda é muito pequenininho. Mas se a gente entrar nas escolas, esses projetos de educação, a educação física em si, e depois começar a desenvolver todas as modalidades esportivas, principalmente o atletismo, que é o mais fácil para desenvolver dentro de uma escola, porque não precisa de bola, não precisa de rede, não precisa de um monte de coisas, de materiais, né, para desenvolver. Agora, uma coisa que eu falo, é a faculdade que está formando professor de educação física está sendo muito precária. Como eu falei, tirar essas matérias mais básicas, tá, mas que são utilizadas na iniciação esportiva lá na escola, ou na iniciação pré-esportiva na escola. E o professor, quando ele se forma, ele não quer dar aula na escola, diferentemente dos Estados Unidos. Então, precisa ter esse incentivo na escola. Então, lá, como eu estou dando atletismo, eu faço isso, mas eu sou um cara. Todas as faculdades tinha que ter um cara da educação física, o professor de atletismo, como tinha o Luizinho, eu acompanhei o Luizinho, fiquei assistindo o Luizinho há muitos anos na São Judas, e eu vi o que ele fazia para o atletismo na São Judas. Competição interna com os caras que tinha que apresentar. Você entendeu? Mas isso tinha que ser em todas as faculdades de educação física. Aí mudava um pouco a mentalidade desses caras que estão fazendo educação física, para quando eles saíssem da escola, da faculdade, eles iam implementar essa modalidade na escola, sendo que tinha que ter educação física, né? Então, como disse a Sandra, tem que mudar tudo, como disse a Lenita, tem que começar todo o processo. E isso é o fator que nós temos que fazer aqui. Mas, pode falar. Não, linkando aí o que você falou, eu vi o Neilton fazendo um trabalho também parecido que você está falando na Universidade de Guarulhos, na universidade, né? E muito bacana. Na época eu estava estagiando, eu fiquei super interessado. E do assunto do assunto anterior, né? Que a Lenita está aí, que pode confirmar para mim, né? O professor Alexandre Coelho comentou uma vez para
que a ideia dele para modificar, né? Ele já havia feito algo na época. Seria para interessar, né? Para trazer pessoas que tenham interesse, é algo que já foi feito em outrora. Eles começaram a colocar competições em shoppings, a trazer meetings internacionais para que as pessoas para que a garotada se interessasse e quisesse se tornar um grande atleta. E, lógico, trazer essa universidade para que elas deem bolsa aos atletas que estão competindo, que estão participando desse cotidiano ali, né? Para que a vida deles se transforme no futuro. Lenita, você que conviveu ali na Gama Filho e tudo mais, você concorda com o professor Alexandre Coelho? Acha essa opinião? Tem alguma coisa para acrescentar? Concordo, concordo sim. Tudo que a gente puder fazer, né, para estar incentivando os jovens, né, as crianças para o esporte, né, para a prática esportiva, seja qual for a modalidade de esporte, né, a gente tem que estar buscando, tem que estar trazendo, porque eles podem viver essa felicidade que nós vivemos. E Muito bem. conseguir também no futuro, como você falou, né, bolsa é o prêmio, para nós era o prêmio. No meu tempo não tinha dinheiro, foi eu sair do atletismo para só entrar dinheiro. Mas também, né, foi ótimo, o que eu vivi foi ótimo. Lenita, o Serginho Gaspar entrou na reunião aqui, já mandou lá em cima lembrança para a Sandra, mandou lembrança para você agora. Tá? O Serginho, grande Serginho, que é onde onde você ficava aqui em São Paulo. Perguntar para vocês duas, quando vocês treinaram, tal, chegou aquele momento que vocês começaram a perceber que tinha que encerrar a carreira como atleta. Como é que foi isso na cabeça de vocês? Porque a gente até comentou semana passada, achei até interessante o Rabassa falando isso, a cabeça pensa de um jeito, o físico do outro. Como é que foi para vocês quando chegou o momento de encerrar a carreira? Bom, como eu falei, né, no último ano de faculdade, né, eu comecei a me preparar para trabalhar, né, parar o esporte e começar a trabalhar. Foi muito sofrido, gente. É uma dor. Passei um ano doloridíssimo. Nossa, é um parto. Eu acho que o parto mais complicado da vida de uma mulher, para mim, foi essa separação. Foi muito difícil. Assim, ao mesmo tempo que eu ficava feliz, né? Estava me formando, que era uma outra etapa, mas deixar de estar com a galera, dolorido demais. Mas que bom que você voltou no Master, né? Pelo menos dá para a gente relembrar de muita gente. Isso. Sim, e você, Sandra? Para mim, foi gradativo, porque com 3 filhos já ficava mais difícil treinar, né? Tinha outras prioridades. Logo no começo, na minha primeira gestação, eu comecei a trabalhar. Então, eu treinava e trabalhava. Então, daí com as crianças, tal, eu fui saindo aos poucos. Só que eu saí de outra forma. Eu fui ser técnica, fui ser árbitro de atletismo. Aí eu arbitrava e estava lá vivendo naquele meio, né? Então foi gradativo. Depois eu entrei no veterano, aí era trabalho, arbitragem e competição. Só que no veterano a gente já não treinava como deveria, né? Tanto, né? Não treinava tanto, não treinava nada. Eu dava aula e tinha a casa, as crianças, então não dava tempo. Então foi mais difícil sair do veterano do que do adulto. Mas, de qualquer forma, assim, uma coisa foi ocupando o espaço da outra.
E aí, quando eu quis voltar nesse Troféu Brasil, eu até fui para a pista depois, né? Porque eu fiquei toda contente. Ainda dá para fazer um resultadinho, qualquer coisa assim. Se eu treinar, vai ser legal. É que demora. Mas aí o corpo já não aceitava mais tanto esforço. Porque a gente tem que... A cabeça da gente manda uma coisa, mas o corpo da gente pede outra, né? Justamente. O atletismo não é uma coisa tão fácil. Para mim, pelo menos, eu tinha que fazer velocidade. Então, pior ainda. Fui para o arremesso, lançamento. Mas aí é quase que impossível. Foi para mim. Então, eu peguei e falei, bom, vamos ficar na arbitragem, vamos ficar trabalhando de outra forma, motivando o pessoal a praticar e vivenciando. Porque eu acho assim, se a gente conseguir passar o que a Lenita está falando, que é muito bom, que é uma coisa prazerosa, a gente fica satisfeito, né? Eu procuro motivar o máximo de pessoas possível. Quando eu comecei no vôlei, eu falava, gente, vai lá, é muito gostoso, é uma delícia, vocês vão brincar, vocês vão fazer exercício, vocês vão se realizar. Então, eu vou puxando. Até o Wilson, né, falava, você acha que todo mundo gosta de vôlei, menino? Não, a gente tem que motivar, vamos chamar o pessoal para praticar. E agora no beach tênis, a mesma coisa. Bom, bora lá jogar, vamos. Não sabe? Você aprende. Eu também não sabia e tudo bem. Pegava a raquete do beach como se fosse a de tênis de mesa, mas tudo bem. Aí, tênis de mesa também foi a mesma coisa, não sei, mas vou aprender. Errava a bolinha, não pegava a bolinha, mas agora dá para brincar e fazer algum resultadinho. Então, é isso. Eu acho que você tem que motivar as pessoas e você vai se sentir premiado, né? E vai sentir prazer em estar passando uma coisa que é legal, é positiva para as pessoas. O ser humano ele é moldável a todo tipo de circunstâncias, né? E às vezes a gente coloca prioridade na nossa vida em outras coisas e acabamos deixando de lado outras, né? Por exemplo, vocês já se formaram, são professoras, profissionais e tal. Então a prioridade agora é o emprego, né? É a família e tudo mais. Eu queria perguntar para as duas, porque a gente vê nítido, extremamente nítido quando a gente fala para vocês assim, acabou o atletismo para vocês. Vocês se emocionam, sente saudade, sabe? Parece que vem aquela lembrança de estar naquele movimento, sabe? Dentro da pista, no ônibus, no avião, em outros lugares. É nítido em vocês que até chega a embargar a voz. Para as duas, a pergunta é a seguinte: se não fosse o atletismo, o que seria da Lenita e o que seria da Sandra? Boa. Boa pergunta, viu? Boa. Eu não me vejo... Porque quando eu estava em Guarulhos, eu já era voltada para o esporte. Era nos jogos escolares, tá? Beleza. Eu fazia atletismo, eu fazia vôlei, fazia handebol. E graças aos jogos escolares, eu fui puxada para o... Eu era muito novinha na época, né? Então, quando eu vim para Santo André, eu tinha 16 anos, mas eu já tinha vivenciado esporte antes. Então, eu não sei. Eu acho que não sei o que eu estaria fazendo, eu teria feito, né? Sinceramente, fica um buraco negro nesse quesito aí. Eu não sei te dizer o que eu teria feito. Talvez você está pensando nisso agora, que ele fez a pergunta. Agora eu digo que eu continuo dentro do esporte. Não é o atletismo, mas eu continuo praticando. Vai lá, Lenita. Eu também, assim, como a Sandra, não sei o que seria, né? Porque eu comecei na Gama Filho, era muito tímida, e o esporte, assim, me deixou essa pessoa mais... bom, sociável já era, mas, assim, mais fácil de lidar, né, com as pessoas, de falar, de dar opinião, né? O esporte trouxe isso tudo muito para a minha vida. Eu não sei como é que seria sem, mas eu sei que quando eu parei e depois, 20 e tantos anos depois,
quando a minha amiga da banana falou, vamos competir no Master? Ah, quê? Voltar a competir? Só se for agora, topei na hora e comecei a treinar. Muito bem. Vou fazer duas coisas aí, vou fazer um comentário daqui, né? Você estava falando dos filhos, que eu falei da pergunta da transição, né? Aí o Almir colocou aqui, né? 3 filhos lindos que você levava na pista e ele, de vez em quando, ajudava até a olhar. Sim, É, e é aí, verdade. No Ibirapuera, eles ficavam soltos lá, a gente ficava competindo. Jogos abertos, iam junto e ficavam lá junto com os atletas, a gente ia para a pista, ficava na escola, isso sempre mesmo. acompanhando. Isso mesmo, porque eu fui em várias competições e eu via sempre eles lá nas competições. E outra para você, o Max, o Lenita. Você conhece o Max Mendes? É? Ah, muita coisa, meu maridão, meu amor. Ele falou assim, ô Luizão, manda abraço para todo mundo aqui do chat, né, da conversa aí, do papo, né? E manda um especial para minha esposa Lenita. Eu falei, ai, que amor. Muito legal, muito legal. Meu xodózinho. Hoje nós falamos aqui bastante coisa, as perguntas bem colocadas do nosso doutor Edmilson Herculano. O Jarbas tomou um tombo ou ele parou de rir, porque escureceu tudo a tela dele, certo? E aí, a pergunta que eu faço agora, né, se você quer fazer mais alguma, o Zezé? Não, você pode falar. Você falou do tombo, eu dei risada agora porque caiu seu fone de ouvido. Caiu meu fone de ouvido. Tombou de novo, o Jarbas toda. Então toda live ele tá sempre levando um tombo. Tombos live. Mas eu vou pedir para vocês, que mensagem vocês passariam para esse pessoal que está começando o atletismo, esse pessoal que está no topo do atletismo, né? E o pessoal que está encerrando a carreira? Uma mensagem. Eu acho que... o exemplo prático é de vocês, né? E aí vocês viram o que aconteceu com vocês, com pessoas, né, ligadas a nós, e esporte está na época, e aí vocês podem falar em cima disso. Eu acho que no passado, os atletas anteriores a mim, né, eles faziam a prática do atletismo ou do esporte, de qualquer modalidade, pelo prazer de estar praticando. Eu faço, porque eu digo que eu faço porque ainda continuo, né, na ativa, fora do atletismo, mas fazendo alguma atividade, porque me traz muito prazer. Eu acho que se você for fazer uma modalidade, seja ela qual for, e você não sentir prazer em estar fazendo aquilo, você vai fazer só porque não, eu vou ter alguma coisa de retorno que não seja o prazer de estar praticando, eu acho que tem que repensar. Eu acho que o principal é você gostar do que você faz, de você sentir prazer do que está fazendo. Seja dar aula, seja praticar um esporte, tudo que você faz com prazer, você passa com muito mais credibilidade. Então, faça com amor. Legal, exatamente, é isso aí. Assina embaixo, porque exatamente dessa forma tem que ser feita, para realmente poder ter resultados, né? É isso aí, Sandra. Lenita? Bom, para quem está começando, eu diria, corram atrás dos seus sonhos, olhem o topo, né? Mas, assim, superem a si mesmo, né? Essa superação que é a coisa, né? Interessante, assim. Vamos esperar, vamos botar metas, vamos correr atrás dessas metas, né? Porque na vida, depois a gente vai tendo essa mesma experiência. Colocar metas na vida e alcançar, e vencer, e superar, e buscar outras, né? Para quem está, né, no topo, curtam bastante os colegas, né? Essa questão do amor, né? Façam por amor.
vocês estão fazendo, assim, nada de tantos holofotes, que é legal também, né? Mas, poxa, porque a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta, esse prazer, essa, sabe, é uma satisfação, um prazer muito intenso quando a gente faz o que a gente gosta, né? E curtam os amigos, fiquem na competição assistindo seu amigo, sua amiga competindo, fiquem lá, sabe, não vamos embora não, na estrela ou no estrela. Cara, todo mundo, seus amigos, participem. E para quem está saindo, né? Tem master, tá? Vamos entrar. Tem outras provas, outras modalidades. Isso aí. Eu vou voltar na pergunta anterior que o Herculano falou, né? Se não fosse o atletismo, né? E aí eu vou fazer um comentário do Serginho Gaspar aqui. Ele falou que não fosse o esporte, né? Ele não teria tido a oportunidade de batizar a filha dele em homenagem à Lenita. Tá? E ter conhecido o brother dele, o compadre dele, que é o Max. Boa, Serginho. Boa, Serginho. Nós aqui temos... A filha do Serginho se chama Lenita, em minha homenagem. Isso, isso mesmo. Agora eu já sei por que a filha dele chama Lenita. Bom, nós temos... Pode falar. Se fosse o esporte, eu também não teria tido o prazer de me encontrar com o Parreiras, com o Wilson. Olha, eu já não... Tudo bem. Assim, Você quer... entrando na pista, eu saindo nos Jogos, no JEBs de Brasília, em 75. Primeira vez, tem até uma foto muito engraçada. Eu estava feijoada, eu estava emprestando a minha sapatilha para o feijoada e o Wilson estava entrando junto. E tem uma foto. Olha que coincidência, né? Pode crer. 3 anos depois, nós nos encontramos no SESI. Olha só. Poxa. Chegou nesses 43 anos. Eu estou quase chorando aqui. Eu estou quase chorando de tristeza por você conhecer esse macaco aí. Entendeu? Mas eu vou contar um negócio. Eu vou falar uma coisa para você. Eu vou lembrar aqui o negócio. Ô, Sandra, esse negócio do atletismo, você está falando, e eu lembro que hoje não acontece muito, é bem pouco. Mas eu lembro que na nossa época, várias pessoas casaram atletas com atletas. Na nossa época aconteceu muito disso, de várias pessoas que eram atletas se conhecerem na pista e depois se casarem. E aí você vê, eu assim, tenho grandes exemplos, você com Parreira, os seus filhos dentro do esporte, os seus filhos estando lá junto, o Camilo com o filho dele, o Neilton, vários atletas, vários técnicos, os filhos, né, foram exemplo, acabaram sendo exemplo, fizeram uma diferença na vida dos filhos, né? Que os filhos, eles acabaram gostando do esporte com o amor que a gente gosta. Nada imposto, mas eles acabaram gostando. E isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu fico muito feliz quando a gente vai no Troféu Brasil ou em alguma competição, que aí tem lá pai, filho. Eu acho assim muito legal, principalmente porque eu relembro da parte quando eu competia e que a gente via, pelo menos meus pais, eles foram poucas vezes na pista, mas eles gostavam de atletismo, mas eles não tinham nada assim, não foram atletas, nada. Mas quando a gente vê que os nossos amigos que são atletas conseguiram mostrar isso para os filhos, e não foi nada imposto, eles foram, realmente gostaram, isso é muito legal. É muito legal, eu fico muito feliz nos nossos encontros. Eu vou contar um negocinho aqui, uma história de competição. Eu estava lembrando isso ontem com um amigo meu. Eu falei, puxa, amanhã eu vou ter que contar essa história lá no Papo de Atletismo, até porque uma das personagens vai estar lá. Nós estávamos falando de frio. Tempo frio, caramba. E lembra aquelas competições João Carlos Oliveira em Curitiba? Sandra, Lenita, vocês todos conhecem. E eu lembro uma vez, cara, nós fomos no frio lá, nós fomos numa das competições lá que a gente participou, tava um frio lá de 3 graus. Aí eu tenho até uma foto de um samba, nós fazendo aqui bancada, todo mundo de agasalho, o menino de Santos, tá, do cavaquinho, Camilo, o Jailton, Joilton, aqui bancada, tocando, eu tocando pandeiro, cantando agasalho, tudo, o céu azul, não tinha uma nuvem, o sol parecia pintado. Aí teve uma final de 200. Frio lascado. Aí, 8 finalistas, a Sandra tava junto. Aí nós tava. Para, olha o tiro da H200. Todo mundo ficou olhando. Deu tiro, todo mundo.
quando chegou, cadê os atletas? Todo mundo ficou no meio do caminho, chegou 3. Todo mundo com cãibra, contratura muscular de tanto frio. A Sandra, inclusive, acho que você foi uma delas que ficou no meio do caminho. Meu, saiu hoje, chegou 3. Aí a gente falou assim, cadê as outras caras? Tudo caída lá, e os caras ajudando. E eu falei assim, caramba, nunca mais vou esquecer, porque a gente foi fazer só distância também, e aí a gente, o juiz deu um tempo maior para tirar o agasalho. Porque você tirava o agasalho, o gelo caía, aí você não conseguia correr, de tão duro que você estava. Foi uma bosta. Mas eram grandes competições, aquele Jogos Troféu João Carlos Oliveira, que hoje, no lugar daquela pista, naquela faculdade, é um estacionamento. É uma porcaria. Igual Salibar. E justamente. Como nós temos, como vocês não sabem, né, vão saber agora, nós temos uns parceiros nossos aqui que fazem todo sábado com a gente aqui, que é a Academia Imagem, que é a minha, pelo menos por enquanto, o Esporte Mascarenha, né, o Estúdio Mascarenhas, que é do Jabinhas, a Frutas Pockets, que é a frutas secas, que às vezes é que, não sei se vocês vão comer, mas tudo bem. E o Paulo Almeida, que é também um ex-atleta, maratonista, amputado, que é das Palmilhas. O cara faz um trabalho muito bom de próteses, né? Não importa qual seja, para atleta ou não atleta. E Palmilhas, para diabéticos, não atletas. Muito bacana. Eu já fui lá no consultório dele, muito legal. Ele tem um material muito bacana. São os patrocinadores. E todo mundo que participa, a gente coloca o nome, eu coloco o nome aqui no negócio do sorteio. E quando estiver chegando no finalzinho, a gente sorteia. Inclusive, seu filho entrou aqui, viu, o Sandra Parreiras? O Denis. O Denis. Parabéns para a mamãe e parabéns para a iniciativa. Mascarenhas, saudade dele, que era a mesma época do Mascarenhas, né? Mas, ô Denis, vou te falar um negócio. Mascarenhas, ó, você vê a tela aí tá preta. Não sei se ele fechou a boca, porque normalmente ele cai. Ele sempre está caindo. Mas estamos aí. Marta dos Santos. Tá. E a Marta dos Santos está falando, né? Que lamentável, porque eu vi isso, né? Porque ela competiu, a Martinha, porque ela competiu várias vezes em Curitiba. Eu fui lá umas 6 vezes naquele Curitiba. Muito bom. Mas vamos lá, eu vou fazer o sorteio, vou colocar aí vocês. Hoje é academia, sortear. Vou colocar aqui, vou colocar na frente, vamos ver quem vai ganhar aí. Fala aí. Cozinhando com a Silene. Quem é a Silene? Eu só conheci. Então, ela colocou aqui, cozinhando com a Silene. Eu falei, que é isso, cozinhando com a Silene? Mas não falei nada, eu coloquei. Então, ó, vocês entram. Ótima na cozinha. É colega sua? Não, cunhada dela. Cunhada dela? Então tá bom. A gente vai fazer uma visita na sua casa aí, manda sua cunhada cozinhar. Beleza. Vou marcar com o Serginho pra gente ir aí. Então, depois, o Silene, né? Você fala com ela também, Lenta. Entre em contato aí com o Papo de Atletismo, teu e-mail, tudo, fala com a Zezé. Que normalmente, quando a gente faz assim, a gente oferece 2 aulas online, né? De atividade. Correto? Aí tem que falar com ela, depois entre em contato comigo, no caso aqui agora. Beleza? Bom, galera, infelizmente hoje foi um papo. Antes de terminar, ô Lenita, o estadual de Master vai ser? Em julho. Em julho, né? No Rio. Tá. Depois a gente vai colocar aqui, porque vai ter o estadual de Master lá no Rio de Janeiro. E que vai ser em julho, então a gente vai colocar, fazer uma chamada aqui com o pessoal. A menina que ganhou, a Silene ganhou cozinhando, que é a sua cunhada, né? Aí falou assim, aí às vezes ela falou de ir aí comendo, eu falei, vamos, se eu falo com o Serginho e a gente vai, ele já respondeu aqui, tô dentro. Já tá dentro, é só ir. Aí tomara, bom, eu também não sei se tem outra Silene, né? Eu sei que minha cunhada... Não, essa aqui, ela foi uma das primeiras que entrou aqui. Quando a gente começou a live, o Almir foi o primeiro, aí teve que mais alguém, acho que ela que foi a segunda que entrou. Legal. Bom, hoje foi um papo tranquilo, bacana, atípico, bem sereno, bem bacana ver vocês duas, tá? Quero agradecer aqui a presença da Sandra Parreiras, grande mulher, grande mãe, grande atleta. Eu lembro que quando ela correu 200 lá, 400 lá, a cavalo, parece uma potranca correndo.
A passadeira tinha uns 3,50 m de amplitude. Mas eu quero agradecer você, Sandra, prazer em vê-la. Muito obrigado por você ter participado aqui do papo. Trouxe grandes falas para nós aqui. Muito bacana. Recordações, né? Recordações bacana, muito legal. E a Lenita, a grande Lenita, Espoleta, a pequenininha Lenita. Quero agradecer você também por ter participado e contado suas histórias. Bacana, porque a gente está fazendo sempre de 2 atletas, né? Só quando é técnico a gente deixa um, né? Mas a gente sempre traz 2. E, coincidentemente, eu tento fazer pela indução da Zezé, do Jarbinhas e do Herculano, que eles que ficam falando as coisas, né? Quem vai aparecer e tal. Como está aparecendo 2, eu fico tentando ver quem é da mesma época, quem se conhecia, e tento, às vezes, eu consigo acertar umas coisas assim, que fica legal, porque aí são encontros bem mais coesos, né? E aí, quando eu falei da Lenita, falei para a Sandra, de 2, vai estar a Lenita com você. Não acredito que a Lenita vai estar junto. Ai, que bacana. Eu falei, puxa vida, eu sem saber, eu falei, pode ser ter. Aí eu falei para a Lenita. Aí a Lenita falou, Sandra, não gosta da Sandra não, tá brincando. Ela falou, a Sandrinha, ai, que saudade dela, não sei o quê. Aí eu falei, bacana, são 2 que é do mesmo período. Fechou. Muito obrigado, Lenita, muito obrigado, Sandra. Eu é que agradeço. E foi muito legal, assim, rever vocês, né? Porque eu estou um pouquinho afastada, matar a saudade e dar uma renovada, né? Porque com esse negócio de pandemia a gente fica tão isolado, né? Não está conseguindo, mas foi um prazer. Um grande abraço, Lenita. Zezé, Herculano. Obrigado por tudo, Luísa. Obrigado. Vai. Eu é que agradeço vocês também, né? Adorei ser minha parceira Sandra, amei mesmo, né? Obrigada a todos vocês por tudo. E tomara que essa pandemia acabe para a gente poder fazer aquele nosso encontro no Rio, Exatamente. em São Paulo. A gente precisa se aglomerar de novo. Tomara que a gente consiga logo isso. Se Deus quiser. Muito obrigada, Lenita. Muito obrigada, Sandra. Foi muito legal, né? Como eu falei no começo, né? A gente tá junto. É uma coisa assim... É diferente, né? A gente está presente, é diferente. Mas como a gente não pode estar presente, a gente só pode estar virtual, esse virtual também é bom. Porque eu lembro uma vez, quando a gente chamou a Rosinha, que ela veio, e ela falou que ela ficou muito feliz. Ela ficou muito feliz porque fazia muito tempo que ela estava meio afastada, né? E ela ficou muito feliz porque ela falou assim, a gente, mesmo que a gente não pode estar junto assim, aglomerado, mas pelo menos aqui parece que é uma coisa que a gente relembra tudo que aconteceu, de como foi na nossa época, é totalmente diferente. Então, eu quero agradecer muito vocês terem participado, foi muito legal. Sandra, mais uma vez, parabéns, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, porque é abençoadíssima, né? A família toda, e que a gente possa se encontrar em breve um dos nossos encontros, ou em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Muito obrigada, um beijo para vocês. Só um pouquinho. A prova aí, a competição, tá? Isso, vamos sim. Presente, né? Vocês me deram um presente no dia do meu aniversário. Tá bom, então. Só um pouquinho, Herculano. Vou dar só um recado aqui. A gente falou lá na sua casa, né, Lenita? Eu falei pro Serginho, a gente falou, tô dentro, né? Aí ele falou assim, se vira, Lenita. Ele tá mandando um recado aqui, se vira. Vou chegar na sexta e vou embora na segunda. Aí eu já vou falar outra coisa. Se eu for lá por volta do mês de agosto, eu vou ficar só o restinho do ano, tá na sua casa, beleza? E, inclusive, o Zezé falando aí dos encontros, né? Teve uma lá em cima, acho que foi o Max mesmo que falou. Quando é que a gente vai fazer o nosso encontro presencial? Eu falei, só quando for liberado tudo. Vai lá, Herculano. Assim que for liberado, com certeza, a gente vai marcar um encontro nosso para a gente poder estar todo mundo junto, tá bom? No Morumbi, tá? Porque ele não vai caber num barzinho, no coisa não vai caber. Esse encontro tem que marcar do feriado para o final de semana, né? Porque haja assunto, né? Haja recordação, abraço, né? Eu quero agradecer a Deus por essa alegria de estar nessa viagem que foi hoje. Esse momento aí que nós viajamos, né? Em sentimentos, emoções, lembranças, saudades, recordações. Que você possa aproveitar da melhor maneira possível, Sandra. Esse período que Deus está te dando a partir de hoje. Feliz aniversário, tudo de bom para você. Lenita,
Muito prazer em revê-la e que Deus continue te abençoando, tá bom? Amém. E até breve. Você também. Beleza. Luan, muito bem, obrigado para vocês. Eu vou chamar meu assistente técnico aqui para desligar, porque tem que ter um botãozinho que desliga aqui, senão para não sair. Hoje, só um pouquinho, hoje a live deu umas quebradas aqui, o pessoal do chat. Ah, pera um pouquinho, deixa eu agradecer todo o pessoal do chat aqui. Inclusive o Omura, o Nelson Omura, que apareceu, mandou agora no finalzinho, ele mandou um abraço a todos, ganhe um final de semana. A Marta falou o dia do Troféu Brasil, a Marta estadual do Rio vai ser 24 e 25 de julho. A Martinha colocou aqui. O Serginho colocou aqui, o Troféu Brasil será dia 10 e 13 de junho, mês que vem aí, vai ser lá no Centro Olímpico. Aí o Almir já brincou, será que nós vamos poder entrar? Porque lá no Centro Olímpico não pode entrar ninguém, tem uma pista, mas ninguém deixa entrar. Aí eu brinquei, falei assim, eu não sei, talvez deixe entrar. E eu quero agradecer a todos vocês do chat, tá, pela participação, como sempre, aqui. Vamos divulgar o canal para a gente ter mais histórias aqui no nosso canal, relembrando os velhos tempos. Beleza? Um abraço, obrigado, Sandra. Beijo, Lenita, tá bom, Sandra? Felicidade, beijo, muita saúde, Sandra. Beijo, meninas. Zezé, beijo, Herculano. Tchau, Sandra.